Oiteiro Alto é um povoado que fica aproximadamente a 3 quilômetros da cidade de Olho d'Água Grande. Um dos povoados mais próximos e a maioria da população trabalha com agricultura. Pessoas falam que Oiteiro Alto vem de um monte que fica na beira da estrada. E por aqui ainda encontramos membros de uma das primeiras famílias que ainda mora no local, que são da família de João de Deca e Luiz de Deca. Estamos aqui com o seu Cícero, do morador do Oiteiro Alto. Senhor Cícero, o senhor sempre morou aqui ou o senhor veio para cá desde mais novo? Nasci e me criei aqui no Oiteiro Alto. Antigamente era sítio Caititu, na época dos meus avós. Aí quando nós foi as partidas das terras, aí mudaram para sítio Oiteiro Alto. Aí por isso eu nasci e me criei aqui. Estamos aqui ainda. O senhor sabe de alguma história que aconteceu sobre lobisomem ou alguma coisa do tipo? Não, sobre lobisomem aqui, o povo fala que corria bicho aí, mas eu nunca vi não. Bicho nenhum não por aqui não. O senhor sabe o porquê Oiteiro Alto ou foi porque sítio Caititu? Eu acho que foi na época do meu bisavô. Que ele tinha um tio meu que morava ali no sítio Caititu. Acho que botaram aqui o nome de Caititu também. Aí depois do meu avô me faleceu, aí meus tios, João de Deca e meu pai mesmo, Luiz de Deca, aí mudaram aqui para sítio Oiteiro Alto. O senhor sabe quem foi as primeiras famílias que vieram morar aqui? O meu avô, finado Deca, né? Que é Manuel Ferreira da Costa. O nome dele é Manuel Ferreira da Costa, conhecido por Deca. O senhor trabalha com o que aqui? Agricultura. O senhor lembra que ano que o vô do senhor começou a morar por aqui ou algo do tipo? Rapaz, pelo que ele me falava, que ele morava ali no Olho d'Água Grande, né? Em Olho d'Água. Nesse tempo não era nem cidade ainda. Do tempo do meu avô mesmo. Aí levantaram uma casinha aqui, nesse mesmo sitinho aqui que nós moramos. Uma casinha de taipa, e dessa casinha, assistiu o terreno deles aqui. Mas eu não lembro a data, né? Eu não lembro a data. Mas que ele nasceu no Olho d'Água Grande e se criou aqui, no Oiteiro Alto. Casou e veio para aqui. Eu tenho uma casinha de taipa aqui nesse mesmo chãozinho aqui. O senhor também citou sobre o nome Caititu. O senhor lembra sobre o que é? É alguma máquina, alguma coisa assim? Caititu que eu conhecia era aquele Caititu de fazer, de puxar mandioca. Aí chamava Caititu. Aí ferrava, fazia aquela bola de madeira, ferrava, botava no motor, e acabava botando no motor e serrava, e ficava servando mandioca, né? Fazer farinha. Eu chamava Caititu, o nome era esse aí. Entendi. E os filhos do senhor, eles moram por aqui ou é de outro lugar? Morava aqui, daqui foram morar em São Paulo. Em São Paulo, em Campinas. Né? Mas o senhor vai pra lá às vezes? Todo ano, vem quando todo ano estou lá. Um dia no ano que ele não vem pra cá, eu vou pra lá. Sempre volta de 30 dias, né? Sim, 30 dias, passo 30 dias lá mais eles. Mas o senhor gosta de morar por aqui, alguma coisa? E aqui é de bom demais. Né? Tem lugar melhor do que isso pra morar, não. O senhor estudou, teve alguma escola por aqui? Estudei no Oiteiro Alto, primeiro não tinha assim de escola, não. Era nas casas da professora. Eu estudava nas casas da professora. Eu não aprendi a ler porque eu fui muito burro e trabalhava de roça, ia mais só para brigar. Com as outras molecadas. Aqui sempre foi assim ou mudou de antigamente para cá? Mudou muito. Mudou muito. Porque antigamente a invernada era tudo certinho, e hoje em dia o inverno está tudo controlado. Aqui também tinha água encanada ou... Tinha não, nunca teve não. Uma vez foi botado água encanada para aqui, mas não deu certo. Não deu certo. Se vem daqui do sítio Caititu, da doutora Saco dos Bois, aí vem para aqui pro sítio Caititu, do Caititu vem para aqui. Aí tinha água encanada, mas tu sai daqui do Camarão, aí não teve como chegar água aqui. Chegava os pinguinhos à noite. Nós ficava dormindo para passar a noite acordado para pegar algum pingo d'água, e às vezes não chegava.
Aqui tem alguma igreja, alguma coisa sobre religiosa, alguma festa? Tem uma igreja católica ali na Zimburana. E um bar lá, Né? Que é Oiteruato. Antigamente era Zimburana, hoje em dia é tudo Oiteruato aqui. Aí tem a igreja ali, tem uma católica de crente lá no Porto Zé de Deca ali. Lá da Zimburana. Camarão, né? Vou dizer Camarão ali. O senhor tem uma boa amizade com todo mundo daqui? Todo mundo. Aqui não existe malquerência aqui. Conhece todo mundo, né? Todo mundo gente boa aqui. Entendo. Que bom, né? Porque não tem intriga com ninguém. Não, graças a Deus não. Porque às vezes quando nós queremos brigar, nós toca bala. É brincadeira, sabe? A maioria das pessoas trabalha com o que aqui? Agricultura. Agricultura mesmo? Agricultura, tipo, plantando feijão? Milho, feijão. Assim, mandioca, tenta plantar mandioca, planta feijão, plantar milho, o trabalho é esse aqui. Ah, o senhor falou que aqui também tinha uma casa de farinha, mas ainda continua tendo uma casa de farinha ou já... Não, aqui acabou. A casa de farinha daqui mesmo, dessa chão da gente aqui, acabou. Agora tem uma elétrica ali no Tiruato, faz com a farinha elétrica. Sabe? Entendi. Aí tem a casa de farinha lá. Aí nós faz farinha lá. Quando arrancamos mandioquinha aqui, faz farinha lá na casa de farinha elétrica. O senhor citou que aqui se chama Oiteiro Alto, né? E Oiteiro, ele vem da onde? De alguma serra? Daquela serra ali, de frente aqui, do outro lado da pista. Grandona, né? Mas aquela serra ali se chama aqui Oiteiro Alto. Aí serra lá é esse alto aqui. Aí botaram o nome aqui Oiteiro Alto. Que legal, bem criativo. E eu fiquei sabendo que aqui por perto da região tem um sítio chamado Camarão. O senhor sabe de onde vem? Camarão ali. Vindo de Campo Grande, eu indo daqui pra lá, passo no Camarão. Né? Lá tem o riacho, que era primeiro um riacho, não tinha ponte, tinha nada, era o riacho. Riacho do Camarão. Aí por que Camarão? Porque era muito camarão que tinha, o povo pegava. Né? Muita gente ia pescar à noite, pegar camarão de noite, lanterna, essas coisas assim. Botaram o nome, Riacho do Camarão. Aí chamou o sítio Camarão. Mas ainda dá camarão? Não, não hoje? dá mais, acabou-se. Esse negócio de camarão lá, acabou-se. Tá só o riacho do Camarão. Agora, Mas o negócio do campo de camarão acabou-se. Mas por que não tem mais esse riacho? Os poços foram tudo soterrados. As águas, né? As águas foram descampinadas, o riacho foi todo descampinado. Aí as águas, disseram muita terra, aterraram os poços, aí acabou-se. Nem peixe, nem nada. Mas as pessoas não tinham Não. Nem dado bola? Nada, mas queria desmatar. O negócio é desmatar, você fazer tudo cercado. Aquele riacho ali é todo cheio de minação, acabou-se tudo aquilo ali. Desmatou, acabou-se a minação. E é isso, seu Cícero, obrigada por estar participando aqui. Estamos juntos aqui. A hora que precisar, estamos aí. Minha avó dizia, quem não conhece o nome do lugar onde vive, vive perdido. Então bora conhecer nossas raízes. Se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e deixe o like para conhecer cada canto de Olho d'Água Grande. Residente em Oiteiro Alto há décadas, o senhor Dedé é proprietário de uma casa de farinha que presta serviços à comunidade, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar e a preservação da cultura local. Estamos aqui na casa de farinha do povoado Oiteiro Alto e agora eu vou falar com o senhor José Caetano. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que o senhor contasse, o senhor falasse a sua idade, claro, se o senhor quiser, né? O senhor contasse quanto tempo de vivência o senhor tem aqui na região, que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi construída a casa de farinha, se havia outra casa de farinha aqui. Bom, aqui antigamente existia uma casa de farinha velha manual. Aí foi quando apareceu esse projeto do governo federal, que era o PRONAF, né? Aí, em reunião, eu citei que precisava de uma casa, nós precisávamos aqui, da comunidade de Oiteiro Alto, precisava de uma casa de farinha elétrica,
porque na época existia muita mandioca e facilitava mais a vida da gente. Aí, no caso, foi aprovada, aí veio a casa de farinha, nós ficamos muito satisfeitos por isso aí, já está com 23 anos de funcionamento, graças a Deus até hoje funciona. Agora, só que antigamente tinha associação, né? Para poder isso aqui veio associação. E com o passar do tempo, o pessoal foi se afastando, a associação acabou, mas hoje eu, como fiquei responsável pela casa de farinha, fiquei mantendo ela até hoje, está funcionando. Certinho. Antes dessa casa de farinha aqui existia outra, né? Existia outra. O senhor pode falar como funcionava, porque o senhor falou que essa casa de farinha ela funciona como um forno elétrico. O senhor podia explicar como era antes? Antes era uma casa de farinha manual, com forno de barro mesmo, não existia nem isso aí, forno de ferro. Então, a pessoa mexendo no braço era a maior dificuldade do mundo para mexer aquela farinha. E hoje não. Hoje, como é elétrico, o forno mexe através da energia, aí é muita facilidade. Então, o forno elétrico veio para facilitar mais a mão de obra. A mão de obra do pessoal daqui, do agricultor, né? Mas o forno elétrico ele começou a ser utilizado assim, quando inaugurou a casa de farinha. Sim. Ou depois de um tempo? Não, o forno elétrico veio junto com a casa de farinha. Quando foi construída a casa de farinha, montado os equipamentos e montado o forno. Aí, a partir do momento que a casa de farinha foi entregue, foi inaugurada, já foi com o forno elétrico. Foi só o forno elétrico que só foi adaptado com o decorrer do tempo, ou também existem outros materiais aqui na casa de farinha que utiliza que também foram mudados? Não, até o momento não foi mudado nada. A única coisa que foi modificado só foi aquele chaminé ali, que no forno não existia. O chaminé, com o passar do tempo, aí veio uma equipe aí e montou esse chaminé ali, que existia ali a fumaça não tinha por onde sair, né? Saía por aqui, veio por a boquinha por fora, por a boca. E agora não, sai pelo chaminé. Entendi. Só isso que foi modificado. Ok. Qual o período certo exatamente que o pessoal utiliza a casa de farinha? Olha, o tempo certo é de agosto a novembro. Às vezes aparece, no mês de dezembro, aparece uma mandioca, mas é coisa pouca. Mas o período certo é de agosto a novembro. Mais força assim em setembro, né? Agosto, como é começo, aparece uma, duas, três, quatro, conforme o tempo, o tanto de mandioca que tem. Mas o período certo mesmo, que ela começa a funcionar em agosto, vai até novembro. O que essa casa de farinha representa para o senhor? Bom, para mim, representa uma coisa que eu gosto de fazer, é trabalhar. Então, quando ela está em movimento, vem gente aqui do município todo, até de outro município também, vem gente, traz farinha, mandioca para cá para fazer a farinha. Aí eu me sinto realizado, me sinto feliz porque estou no meio dos amigos, né? Então, pessoal, o senhor José Caetano, né, mais conhecido como o senhor Dedé, agora ele vai mostrar pra gente como é que funcionam os materiais aqui da casa de farinha. Olha, para começar, quando começa todo o processo da farinhada é aqui, nesse triturador. Pega a mandioca, passa aqui, daqui ela vira massa, a massa cai aqui, daqui leva para aquele paiol, do paiol vem para cá de novo para a prensa, aqui enxuga a massa, depois que a massa está enxuta, volta para lá, para o triturador, moe de novo, aí já fica a massa fina. Aí a massa vem para aqui para o forno. O processo do forno aqui é bem prático, é base de só meio saco de farinha. Aí ele seca aqui, daqui derruba aqui desse coxo aqui, peneira. Vai para aquela forrageira lá, tira os caroços, moe os caroços, fica fina, bota de novo para cá, joga no forno, aí depois de 15 minutos que sai de lá da forrageira, aí está pronta a farinha, só derrubar e botar no saco. Bom, pessoal, agora, né, já que a gente viu como é que funciona aqui na casa de farinha, né, agora que a gente viu alguns equipamentos que são utilizados, né, eu quero agradecer ao senhor
né? Quero perguntar se o senhor também tem algo para complementar, se o senhor quer falar alguma coisa. Não, eu não tenho nada a falar. Estou agradecido pela presença de vocês aqui e qualquer momento que precisar de alguma coisa aqui, chegando no meu alcance, eu estou para servir. Ok, eu que fico agradecida, muito obrigada. Professora efetiva da rede municipal de ensino da cidade de Olho d'Água Grande, moradora do Outeiro Alto desde a década de 90, transmite para nós o sentimento de pertença que possui pelo lugar onde vive e criou seus filhos. Estamos aqui no povoado Outeiro Alto. Eu estou aqui com a professora Janice, mais conhecida como Professora Aninha. Ela trabalha na Escola Municipal Dr. Euclides Boia e eu vou fazer umas perguntas a ela referente ao povoado de Olho d'Água Grande, que é o sítio Outeiro Alto. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu queria saber se a senhora sabe o significado do nome do lugar, se ele tem a ver com alguma história ou lenda. Outeiro Alto, eu cheguei aqui em Outeiro Alto tem 32 anos, em 1993, né? Casei, sou de Olho d'Água Grande e vim morar aqui, né? E ao chegar aqui, eu fiquei curiosa. Eu gostaria de saber por que Outeiro Alto, por que a localidade chamava esse nome. E na época tinha umas pessoas velhas, eu trabalhava como professora de alfabetização solidária e eu saí perguntando, gosto muito de história, e saí perguntando sobre aqui a localidade, por que Outeiro Alto? E descobri que não só existia esse nome para esse lugar. Alguns chamavam de Imburana, outros chamavam de Zimburana, outros diziam que aqui também tinha uma parte que chamava de Sete Lagoas, e ali eu fui despertando a curiosidade. E nas minhas pesquisas, descobri coisas assim que achei fantásticas. E uma delas foi de saber que nessa parte do Outeiro Alto, né, que até então sabia que era Outeiro Alto, segundo o senhor Manuel Altino, aqui é chamado de Sete Lagoas. Por quê? O motivo de ser chamado Sete Lagoas? Boa pergunta. Essas terras eram do vô do seu Manuel Altino. O nome do senhor era Maximínio Ponciano. Ele era o dono aqui dessas terras, que depois foram vendidas para o meu sogro, seu Zé de Deca. José de Deca, mas chamavam Zé de Deca, né? E aí, aqui existiam e ainda existem algumas lagoas, por isso o nome é Sete Lagoas, que tem até em registro, inclusive, na época que tinha o correio, hoje não se vê mais falar sobre cartas, mas antigamente a correspondência era através de carta, recebíamos a correspondência daqui com o nome Sete Lagoas. Com o passar do tempo, foi se perdendo, né? Hoje em dia passou a ser Outeiro Alto. Tudo aqui é chamado de Outeiro Alto, porém, aqui mesmo é Sete Lagoas. Existe alguma variação na forma de escrever o nome do lugar? Outeiro Alto. Bom, eu acredito assim, que depende da pessoa se fosse escolarizada ou não. Eu já vi alguém escrevendo alto com L. Assim, também não é esse tipo que você está falando, como também já vi alguém escrevendo ele com U, né? E aí eu ficava pensando, porque na realidade da escrita, o que for registrado é o que é correto. Mesmo que o nome alto, o correto seja de tal forma, mas se está no registro, vai pelo registro, né? Eu não consegui obter essa informação somente através da fatura da energia, da água, é que tem, né? Mas, porém, essas pessoas que escreviam o alto com L, o alto com U, eu não sei de onde tirou ou se
Só simplesmente ao ouvir, né, foi lá e escreveu e pronto. Quais são os costumes da comunidade? Há tradições, há festas? Os costumes da comunidade. Tem a festa, né? Tinha, aliás, não tem, tinha a festa, que por sinal era uma festa assim que vinha muita gente, que é lá no povoado Oiteiro Alto, Divino Espírito Santo, tem uma igreja, né, ali, que a proprietária daquelas terras é a dona Joana, se não me falha a memória, Joana Bispo, e fazia-se uma festa assim grandiosa, né? E nós temos também aqui a Igreja Assembleia de Deus, que foi um terreno doado pelo senhor Antônio Neto, que fez a doação desse terreno, e a igreja foi inaugurada em 2016. E eu acredito assim, se existiam as festas, ainda tem outras tradições. No caso das fogueiras, festas juninas, sempre teve por aqui. As músicas de mandiocada, tem uma cá de farinha ali no Oiteiro Alto, então acredito que tem as músicas de mandiocada. Eu quero saber da senhora agora, se a senhora acha importante preservar o nome tradicional dos lugares. Não é só importante, é importantíssimo. A pesquisa feita para saber o que era antes, o que foi perdido, né? As pessoas deixaram para lá, as pessoas não dão valor e acaba tornando algo sem, como é que eu posso usar? Sem importância, né? Não tem importância para nada, mas na realidade tem. Será que Oiteiro Alto, como mesmo eu fazendo essa pesquisa em outro momento lá atrás, eu acho que 97 ou foi 98 que eu fiz essa pesquisa, eu descobri que não era só Oiteiro Alto, era Sete Lagoas de um lado, Sete Lagoas de um lado, Lagoa Nova do outro, Imburana de um lado, Oiteiro Alto depois ficou conhecido como Oiteiro Alto, e segundo o senhor Manuel Altimo, que foi a pessoa que passou as informações, eu fiz a pergunta, isso aconteceu como? Quem foi que mudou? Ele falou que o pessoal da SUCAM, que é SUCAM, Superintendência, era a Superintendência Campanha de Saúde Pública, né? Esse pessoal vinha para cá e acontecia alguma coisa tipo malária, febre amarela, e aí eles vinham de casa em casa. Eu acredito que esse pessoal achou difícil. Tanto nome, como é que eu vou colocar? Como eu vou registrar isso aqui, né? E segundo o seu Manuel Altimo, ele falou que foi através da SUCAM que houve essas divisões, né? Para não ter essa divisão, ou seja, para não ter essa divisão, tudo ficou como Oiteiro Alto, que até então chamava Camarão de Cima, que é o povoado que pertence a Campo Grande, e Camarão de Baixo, que é a parte que pertence a Olho d'Água. E de um certo meio para cima seria e é Oiteiro Alto. Ok. A população aqui, de que ela trabalha? Em que ela trabalha? O que o pessoal aqui faz? Agricultura, leite, planta, colhe, milho, feijão, pequenas hortas familiares, tem a venda de leite. Todo mundo aqui trabalha com tirar e vender o leite, né? E alguns, como eu, trabalham pela instituição da prefeitura. Entendi. A senhora gosta de viver aqui? Eu costumo falar que, se fosse assim, eu amo minha cidade, né? Olho d'Água Grande. Porque geralmente, quando a cidade é pequena, as pessoas têm a cidade não tem nada, não cresce, continua a mesma coisa. No meu caso, eu acho diferente. Eu digo que não é o Rio de Janeiro, mas a cidade é linda e maravilhosa, né? E aqui, assim, é o meu refúgio. É o lugar que eu amo. Se fosse para morar em Olho d'Água, eu não iria. Continuaria morando aqui, né? Aqui é tranquilo, aqui a vizinhança, assim, é de boa. Você ouve o que você quiser. Os vizinhos são maravilhosos. Então,
É uma localidade que você não vê confusão, você não vê droga, você não vê... Sabe o que é assim, paz total? É aqui. Quer ter paz, não dizendo que os outros municípios não têm, mas aqui a minha localidade é assim, maravilhosa. No caso, se tornou a casinha da senhora, né? Isso mesmo, né? É aqui. Na opinião da senhora, o que o nome do lugar pode representar para a comunidade? Boa pergunta. Apesar de tantos nomes, e veio assim, Oiteiro Alto, que eu tinha uma visão, eu procurava esse Oiteiro, né? Oiteiro. De onde? Como? Porque eu procurava assim algo alto e não via. Então eu imaginava assim, né? Como eu não via algo alto para representar o nome, então eu imaginava que as pessoas daqui eram de grande importância e são, né? Alto, algo que vem lá do alto, coisas grandes, maravilhosas. Então o nome cabe, assim, cai como uma luva ao povoado. São pessoas assim tradicionais, pessoas educadas, boas, maravilhosas. Você chega aqui, você é acolhido de forma geral, né? Descendo e subindo, você é acolhido aqui pela população. Então o nome veio assim caiu como uma luva. Oiteiro Alto, né? Se a senhora fosse definir, é o lugar que se tornou uma casa para a senhora, né? Que palavra a senhora usaria para definir o seu lugar que a senhora considera como se fosse a sua casa? Considero e é minha casa, né? Acolhimento. Palavra-chave. Bom, gostei do nosso papo. Quero agradecer a senhora pela sua atenção, pela senhora compartilhar, né, o conhecimento que a senhora tem da região, por compartilhar também uma parte que foi sentimental para a senhora. Quero agradecer mesmo e se a senhora também quiser complementar algo, fique à vontade. Também agradeço você por estar aqui na minha casa, pelas perguntas, né? Me fez voltar assim no tempo. De como era diferente há 25, 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui. O Oiteiro Alto era assim, continua ainda pequenininho, assim, mas boa parte das pessoas não existe mais. Era assim, um povoado animado, tinha uma turma velha, assim, que tinha de idade, né? Mas com uma mente nova, boa, para contar as histórias, para falar sobre as histórias daqui. Isso, assim, me agradava, né? Também achei bonita a iniciativa da escola, da Anália Tenório, de fazer esse trabalho, de resgatar a cultura, o nome, as histórias que o tempo está apagando, né? Então, um trabalho belíssimo, parabenizo a escola por isso. Obrigada também por ter vindo até a minha casa e Olho d'Água agradece, né? Eu acredito que esses registros irão ficar e lá no futuro, pessoas que queiram saber de cada povoado, de sua história, por que o nome foi, por que deixou de ser, quem foi o primeiro morador, tem um local para pesquisar e ver o quanto assim o tempo vai mudando as coisas, né? Vão apagando, vão mudando. Então, parabenizo você também, toda a equipe e a Anália Tenório, que foi também minha escola, né? Eu estudei na Anália Tenório, foi a minha primeira escola, né? Sou olhograndense, estudei no Anália Tenório, fiz de primeira até a quarta série, então minha base é de lá, né? Estudei também na Euclides Boia, fiz da quinta série até a oitava série, então Olho d'Água para mim é a melhor cidade do mundo, por mais que as pessoas digam, cidade sem evolução para mim continua sendo, e principalmente a Anália Tenório, é meu berço, né? Foi ali que eu consegui dar as primeiras palavras, comecei a ler, comecei a escrever, e hoje, graças a Deus, glorifique e adoro ao Senhor
por ter me dado a oportunidade de eu ser professora da Euclides Boia, que até então é a escola de Olho d'Água Grande, né? Muito obrigada. Obrigada, senhora, por compartilhar o conhecimento de um lugar que possa ser pequeno em região, mas que tem um grande sentimento mental. Muito obrigada. Obrigada. Povoado cheio de cultura, tradições, costumes e crenças. A importância da sua motivação toponímica para a comunidade e a beleza natural do povoado reflete seu valor histórico. Se você gostou do vídeo de hoje, convido você a se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas novidades.